Bom, gente, olha só. Eu não sei se vocês têm consciência, a gente está atravessando aqui a questão teórica. Não são as brigas da IPA, são as brigas teóricas. O Lacan pegou Ferenczi mostrando como é que o analista tinha que se comportar. Para se socorrer, pegou o Reich. O Reich é quem traz os aspectos regressivos e ele agora está seguindo com Freud, que aproveitou essas colaborações do Reich. Só que não podia ficar com o Reich porque o Reich não aceitava. O Freud, eu falei para vocês desde o início, ele não abria mão da linhagem de pesquisa dele. Então, ele iria continuar. Então, vamos adiante. Parágrafo 21. Ora, a teoria do eu na análise continua marcada por um desconhecimento fundamental, a se negligenciar o período de sua elaboração, que na obra de Freud vai de 1910 a 1920, e onde ela aparece como inscrevendo-se inteiramente na estrutura da relação narcísica. Vocês têm que entender que o Freud vem de um eu que é pré-consciente, inconsciente, consciente e tal, para poder chegar no eu como instância mais tarde, na segunda tópica. E isso aqui é o percurso. Ele vai passar pelo narcisismo, mas ele vai encontrar com essas coisas que o Reich deu de presente para ele poder ir avante. Essa situação do Reich vem lá de 1913, atravessa anos, chega em 1926 e acaba, mas é longa. Tem briga teórica aqui dentro, não é para ganhar estrelinha, ser importantinho, não. É porque pensa assim a clínica. E o Freud pensa assado. Pois longe de o estudo do eu haver algum dia constituído na época inicial da psicanálise a pitada de aversão a que a senhorita Ana Freud pretende referir-se na passagem anteriormente citada, Ana Freud, para ela, o eu era aquele negócio pré-consciente, consciente, consciente, que ela podia botar todo organizadinho. Trata-se antes, desde que se imaginou promovê-lo, de que ele, na verdade, favorece a subversão. São as descobertas do Freud e elas são possíveis pela contribuição que o Reich deu. A concepção do fenômeno amor-paixão, como determinado pela imagem do eu ideal, esse ideal o eu é grandão, ele não botou pequenininho, da Ana Freud ainda, bem como a questão levantada da iminência do ódio dentro dele, aí já vem, porque o Freud começa a partir do Reich a perceber as coisas, e aí vai descobrir a questão do amor e ódio. Serão os pontos a meditar no supracitado período do pensamento freudiano, quer dizer, de 1910 a 1920, se quisermos compreender como é conveniente a relação do eu com a imagem do outro, que seria o que Lacan chama de a linha, tal como aparece suficientemente evidenciada no simples título que conjuga psicologia coletiva e análise do eu. Psicologia coletiva e análise do eu está traduzida, pelo menos na edição que eu tenho, tradicional, psicologia das massas e análise do ego. Não sei o que Lacan bota aqui. Ou o que nem bota aqui, não sei. Está aqui psicologia coletiva e análise do eu, e está aqui psicologia de grupo e análise do eu. Mas antigamente era psicologia das massas, onde o Freud vai mostrar o eu
como é que ele fica na situação da igreja e como é que ele fica na situação do exército. Como é a posição do eu num lugar, como é a posição do eu no outro. Esse texto é de 1921. De um dos artigos com que Freud inaugurou o último período de seu pensamento, aquele em que acabaria de definir o eu na tópica. É a partir daí que ele vai construindo para chegar ao eu na segunda tópica, ou seja, o eu já como instância, que só vai ser feito em 1925, mais ou menos. Mas esse acabamento só pode ser compreendido ao apreendermos as coordenadas de seu progresso na noção do masoquismo primário, que quem trouxe foi o Reich, e na de instinto de morte, inscritas no para além do princípio do prazer. Ele botou aqui para além do princípio do prazer. De 1920. É aquele texto que eu falei que o netinho do Freud está lá jogando o carretel. Dá. Nas obras completas está como além do princípio do prazer, não está para além. Bem como é de 1920, né, que é quando ele aí começa a descobrir a teoria pulsional. Bem como na concepção da raiz denegatória da objetivação, tal como exposta no pequeno artigo de 1925 sobre a Verneinung. Verneinung quer dizer denegação. Denegação, só o neurótico tem direito a isso. Quando faz denegação, você já sabe que é neurótico. A denegação é assim. Freud descobriu na análise a mulher dizendo assim: sonhei com uma mulher, o homem falando, sonhei com uma mulher, mas não era minha mãe. É a partir desta frase que o Freud começa a perceber a denegação. Está traduzido como a negativa pelas obras completas. Esse texto é extremamente importante, porque você vai ver a Verneinung, que é a denegação, a Verwerfung, que é e a Verleumdung. Então, fora a inclusão do psicótico, a parte do perverso e a parte do neurótico. O neurótico, ele faz denegação, não fala de cara. Então, ele vai falar, não é que eu queira ofendê-lo. Olha, não é que eu ache isso. Então, a pessoa está falando isso, significa que nós estamos diante de uma estrutura neurótica. E é que ele quer ofendê-lo, sim. E é que ele queira falar, sim. E ele sonhou com a mãe dele, sim. E a gente que é analista, e é analista o tempo inteiro, não adianta. Analista não é profissão. Analista, você é analista o tempo inteiro. Isso é que o Freud vai mostrar na análise terminável. Você, quando viu o cara falando, olha, eu não quero ofender você, tá querendo, né? Mas é uma estrutura neurótica. O neurótico ele dá essa paradinha de arrumação, que é a Verneinung, a denegação. Ele nega, mas não é uma negação simples, não está negando. Sim, isso aqui é uma banana? Não, isso aqui é uma conta de banco. Isso é uma negação. Denegação é quando ele fala, não é que eu queira, olha, eu não estou querendo te dizer nada. Então, tanto nessa descoberta no princípio do prazer, que ele vai fazer, ele vai descobrir esse para além do princípio do prazer, através do netinho, que ele vai descobrir, na verdade, a pulsão de morte está aí. Ele vai encontrar, na verdade, com a repetição que acontece no Hades grego, né? O Hades é uma espécie de inferno dos mortais. Você vai para lá e tudo fica a mesma coisa, tudo se repete. É isso que ele vai descobrir em 1920. E, além do que, ele vai descobrir a estrutura da neurose. Então, vocês reparam que esse eu, que a gente está atravessando esse eu aqui, do eu na análise e de seu fim no analista,
É complicado esse texto. Já ainda faltam umas 2, 3 páginas, mas ele é difícil, tá?